O que eu faço para vencer a minha procrastinação? Eu sou um procrastinador e eu tenho um plano, um passo a passo, 3 passos práticos para você vencer comigo. Espero que esse vídeo seja muito útil para você. Primeiro, eu dividi aqui em 5 partes o que eu faço para a minha procrastinação e eu quero compartilhar aqui com você. Como é que eu faço? Eu coloquei aqui o que eu faço para vencer a procrastinação e logo abaixo eu coloquei as causas da procrastinação, o passo número 1, o passo número 2 que eu faço, passo número 3, benefícios de gerenciamento. São coisas em que eu, ao decorrer do tempo, principalmente na produção de conteúdo aqui no YouTube, são pequenos ajustes que eu fiz ao longo do tempo e eles me ajudam muito a principalmente vencer a minha procrastinação. Por quê? Porque eu sou um procrastinador e eu não tenho medo de falar isso, mas hoje eu lido muito melhor com isso. Muito melhor. Eu tenho as minhas válvulas de escape. Quando eu estou mentalmente cansado, que geralmente é na quinta-feira, quarta, quinta-feira, a maioria das vezes é na quinta-feira, eu vou e busco o sono, o descanso como uma válvula de escape, mas principalmente a comida. Eu desconto na comida. Talvez você tenha uma outra válvula de escape, talvez você procrastine de uma outra maneira, por ter o celular perto, por muitas vezes querer fazer coisas que vão te manter ocupado, como a organizar a sua mesa de trabalho, como lavar a louça, como fazer tudo em casa, menos o que precisa ser feito para você alcançar o seu objetivo. E no primeiro, o exemplo que eu vou dar aqui sobre a minha procrastinação, né, e o que eu faço para vencer ela todos os dias, é produção de conteúdo no YouTube ou nas redes sociais, mas eu vou focar mais no YouTube. Como eu faço para vencer isso? Primeira coisa que eu separei aqui para você, que eu quero compartilhar minha tela aqui contigo, é o que eu faço para vencer a minha procrastinação. Primeira coisa, causas da procrastinação. Eu separei aqui 5 causas dos livros que eu li, do livro de neurociência que eu estou lendo, que é o Comporte-se, que ele está aqui atrás, ele está um pouco longe, então não vou pegar, mais Hábitos Atômicos, mais O Poder do Hábito, eu vou deixar o link de todos eles aqui abaixo, e mais Micro Hábitos. A partir desses 4 livros, eu entendi também, deixa eu compartilhar aqui, eu entendi também por que eu procrastino muitas vezes. Muitas vezes é por cansaço, muitas vezes é porque é uma tarefa um pouco mais difícil que eu preciso aprender, muitas vezes é porque mentalmente eu preciso descansar, mas eu vou falar as causas aqui para você. Vem comigo. Primeira causa que eu separei aqui para você é medo de execução. Medo de execução é, para mim, abrir a câmera, a webcam e gravar um vídeo para você. Esse medo de execução, ele é um medo também quando você precisa aprender alguma coisa nova, ou algo que você não está habituado a fazer, ou, por exemplo, habilidades que você precisa aprender para gravar um vídeo e postar no YouTube, por exemplo. Então, isso é uma das causas da procrastinação, quando você tem medo da execução. Depois disso, o medo da execução, ele traz uma coisa, agora me veio junto, eu vou linkar essa palavra com a primeira causa e a segunda causa da procrastinação. Mas eu vou falar ela aqui, eu vou deixar aqui ela separada que eu vou mostrar para vocês. A segunda causa da procrastinação é busca pela perfeição que não existe. Ou seja, quando você quer fazer alguma coisa, você entende que precisa fazer, mas não executa, procrastina, porque você quer fazer o melhor, quer fazer perfeito. É a mesma coisa quando comecei a gravar os vídeos aqui, que eu queria fazer um roteiro bacana, uma thumb bacana, um título na thumb legal,
um título no vídeo chamativo, e mesmo assim eu fazia e muitas vezes deixava de fazer porque eu não sabia como fazer, eu não tinha um sistema de trabalho. Só que o sistema de trabalho, que é algo que você sistematiza através do seu dia a dia, da sua rotina, que você sistematiza aquilo para tornar seu trabalho mais fácil, como por exemplo o meu, que é gravar os vídeos. Né? Eu sistematizei de uma maneira que é gostoso chegar aqui e gravar o vídeo para você. É gostoso por quê? Porque eu sistematizei, eu já sei o que eu preciso falar, as ideias já estão aqui. Um outro vídeo eu mostro a produção de conteúdo, as ideias já estão aqui prontas, o roteiro está, pelo menos 5 tópicos em cada roteiro já está programado, e eu só preciso chegar aqui e conectar as ideias. Então fica muito mais fácil essa produção de conteúdo. Por quê? Porque está tudo sistematizado, está tudo organizado. E a palavra que eu ia colocar junto, ou melhor, que eu vou colocar junto aqui, ó, é a frustração. A frustração, ela é algo que ela acontece quando você sabe que precisa fazer alguma coisa, mas você não faz. Você deixa de fazer. Você sabe que você precisa sentar aqui. Eu sei que eu preciso sentar aqui e gravar um vídeo porque eu tenho um objetivo, porque eu quero construir a minha comunidade, falando sobre desenvolvimento pessoal, falando sobre procrastinação, sobre alimentação, sobre treino, sobre dieta, sobre desenvolvimento do homem também, né? Então, tudo isso faz parte de postar um vídeo todos os dias, para que você conheça o meu trabalho, para que você de alguma maneira goste do que eu estou falando e que o que eu fale para você te sirva de algum exemplo. Porque simplesmente eu chegar aqui, falar algo aleatório, para mim não serve. Então, por isso que eu estruturo dessa forma, eu tenho todo o meu sistema, e aí você precisa, ou melhor, eu preciso sistematizar tudo para que o meu sistema ele funcione melhor e eu não procrastine. Se eu procrastinar, eu vou me frustrar porque eu não fiz o que eu deveria ter feito. E eu sei disso. Essa é a pior parte. Eu sei disso. Por isso que eu luto contra a procrastinação. E também os meus objetivos, o meu objetivo do canal, o meu objetivo na criação da comunidade, ela passa por postar um vídeo todos os dias. A segunda causa, ou melhor, a terceira causa da procrastinação, sentimentos e pensamentos intrusivos. Isso aqui está linkado quando você tem que gravar um vídeo e vem um pensamento de não consigo, não sou capaz, eu preciso escrever melhor o roteiro, eu preciso aprender, que vem num tópico abaixo, mas eu preciso fazer determinada coisa dentro de casa, eu preciso trocar uma lâmpada, eu preciso arrumar a tomada, eu preciso lavar a louça, tudo isso menos sentar aqui e gravar o vídeo. Por isso que são sentimentos e pensamentos intrusivos, ou sentimentos como: ah, estou sem vontade, ah, estou triste, ah, não quero fazer, ah, estou cansado. Sinto muito lhe dizer isso. Não sinto não. Mas adulto não tem que reclamar. Adulto tem que fazer. Não importa o que você esteja sentindo. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Não estou dizendo que não é importante a sua tristeza, não estou dizendo que não é importante o que você sente dentro de você, mas o sentimento de não ter motivação, de estar triste ou até mesmo chateado com alguma situação, não pode interferir no que você tem que fazer para alcançar seus objetivos. Não pode. Você não pode depender de sentimento, você não pode depender de motivação para fazer o que precisa ser feito. Ok? Beleza. Número 4, que é uma das causas de procrastinação,
é a falta de clareza no seu sistema, falta de clareza na sua produção de conteúdo, falta de clareza em que o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um título, eu preciso ter uma descrição, eu preciso ter os parágrafos, eu preciso ter hashtags para que o meu vídeo alcance mais pessoas. Isso é um sistema. Ou um sistema de produção de conteúdo, que é a ideia, que a partir dessa ideia eu gravo um vídeo e a partir desse vídeo eu consigo multiplicar essa mensagem para várias redes sociais. Isso é um sistema. No momento em que você está com a falta de clareza de uma ideia ou de um sistema, o que acontece? Você vai procrastinar. Por quê? Porque se eu chegar aqui depois de um dia inteiro de trabalho, exemplo, eu atendo alunos das 6 da manhã até às 11 horas, meio-dia, certo? Então são 6 ou 7 horas de trabalho de manhã. À tarde eu separo para eu estar aqui no meu negócio, para eu produzir conteúdos para você, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo para baixo, não interessa, isso não interessa. Interessa é o que eu preciso fazer. Depois eu cuido desses sentimentos, mas nesse momento eu preciso fazer isso aqui. E a falta de clareza faz com que aquele sentimento que você esteja sentindo, ele vai se conectar com essa falta de clareza e aí você vai procrastinar muito mais fácil. Vai ser uma procrastinação em que você vai estar na frente da televisão sabendo que precisa gravar um vídeo e mesmo assim você vai continuar naquela posição. Você vai continuar naquela indecisão. E essa indecisão, cada vez que você fica pensando, você vai procrastinar. E nisso o dia passa muito rápido. É incrível, é incrível, é incrível. A procrastinação ela acontece comigo às vezes. Muito menos do que acontecia, mas acontece ainda. Ainda bem que eu estou aprendendo a gerenciar muito bem, muito mais que ela. A quinta causa da procrastinação é acha que precisa estar pronto para agir. Essa aqui é uma das minhas maiores falhas em relação à procrastinação. Porque eu acho que eu preciso estudar mais, porque eu acho que eu preciso criar um roteiro melhor, porque eu acho que eu preciso reescrever o roteiro, eu acho que eu preciso editar melhor a thumb, eu acho que eu preciso pesquisar um pouquinho mais e nisso eu perco muito tempo. Esse é uma das minhas maiores falhas em questão da procrastinação. Faça, você vai melhorar um vídeo para o outro, mas faça. Se você não fizer, não tem como, não tem o que você melhorar. Percebeu? Então vamos lá. Depois de ter passado por 5 causas da procrastinação, que é o medo de execução, busca pela perfeição, sentimento e pensamentos intrusivos, falta de clareza e acha que precisa estar pronto, eu quero trazer você comigo para o primeiro passo que eu faço e que me ajuda muito para vencer a minha procrastinação. Passo 1, visualização. Então aqui eu separei algumas partes, que é, primeiro, visualização. O que eu quero dizer com visualização? É anotar o que precisa ser feito no dia. Eu já tentei anotar no mês, eu já tentei anotar na semana, eu já tentei anotar de todas as formas. Mas o que funciona comigo é anotar no dia. Isso aqui. Anotar no dia. Então aqui eu tenho vídeos do YouTube, primeira linha. Segunda linha eu tenho vídeos do Instagram. Terceira linha eu tenho carrosséis no Instagram. E quarta linha eu tenho postagem no Substack, tanto postagens fixas como carrossel. Eu tenho isso aqui, cada bolinha corresponde a um número. O número 1, 2 ou 3. Opa, deixa eu ver. 1, 2 ou 3. 3 vídeos no YouTube, 3 Reels no Instagram, 2 postagens no Instagram e 2 postagens no Substack, que é a minha rede, sobre assuntos mais profundos, em que eu tenho um espaço muito maior para postar algo mais profundo sobre determinado assunto. Por exemplo, procrastinação. E eu vou deixar aqui embaixo você me seguir no Instagram e no YouTube, que lá a gente vai ficar muito mais próximo. Então eu anoto dessa forma. Isso me ajuda demais a
saber o que eu preciso fazer no dia. No dia. Eu funciono melhor dessa maneira. Talvez você funcione melhor no mês, talvez na semana, talvez a cada 15 dias, mas eu funciono melhor anotando todos os dias, ou melhor, anotando uma noite antes o que eu preciso fazer no dia seguinte. Para mim fica muito mais fácil. E ao decorrer das tarefas eu vou riscando para que o meu cérebro, mas isso eu vou falar mais para frente. Organizar por tópicos. Organizar por tópicos como? Como que a gente pode organizar por tópicos? O que é importante, o que é urgente, o que é mais importante para mim é canal no YouTube, é vídeo no YouTube. Então, se eu fizer um vídeo no YouTube no meu dia, para mim, eu me sinto muito bem, porque eu sempre deixo vídeos, né, programados. Então, para mim, tá tudo certo. Então, eu coloco tópicos como importante e urgente. Ponto. Criar um cronograma realista com a sua rotina. Como esse cronograma? Primeiro, eu trabalho das 6 da manhã até as 11 horas ao meio-dia, às vezes até as 13 horas. Eu trabalho também à tarde, a partir das 16 até umas 19 horas, então aí dá mais ou menos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, 6 horas, mais umas 13, eu trabalho mais ou menos com 9 horas com personal presencial. Eu tenho que ter um cronograma realista na minha rotina. Eu consigo gravar 5 vídeos por dia no YouTube? Consigo, mas mentalmente isso me deixa muito exausto. Muito exausto. Porque não é só gravar o vídeo. É roteiro, é hook, é roteiro, é o desenvolvimento, é subir o vídeo, é postar o vídeo, enfim, várias coisas. Então, se eu gravar 5 vídeos, está excelente. Se eu gravar 3, tá bom, tá ótimo. Se eu gravar 2, tá bom. Se eu gravar 1, fechou. Essa é a minha métrica. A minha métrica é essa, beleza? Então, o que eu recomendo você fazer? Você precisa ajustar um cronograma que seja de postagens, que seja de projetos, que seja de metas que você tem, seja emagrecimento, seja hipertrofia, o que for, seja de leitura dentro da sua realidade, da sua realidade. Outra questão aqui sobre a visualização. Todas as vezes que você estiver fazendo, por exemplo, eu estou aqui, estou gravando o vídeo para você e vai surgindo ideias. Anote todas essas ideias. Anote os compromissos que você tem, anote compromissos, tarefas que você tem que vão aparecer na sua cabeça. Por quê? Se você tirar tudo isso da sua cabeça, isso vai ocupar menos espaço e vai estar no papel. Quando você anotar, escrever, você vai ser muito não que seja prático, mas você vai visualizar aquilo. Por isso que é a visualização, você vai visualizar o que você precisa fazer. E ao decorrer do dia, você vai riscando o que você fez, aquelas tarefas que você cumpriu. Esse é o primeiro passo, visualização. Segundo passo que eu separei para vocês aqui é microações imediatas. Microações imediatas, a minha cachorrinha está aqui do lado. Microações imediatas é fazer o mínimo possível. Como que se faz o mínimo possível? O mínimo possível, dentro dos 5 vídeos que eu coloco como máximo na minha agenda de gravação para o YouTube, um vídeo é o mínimo possível. Ou melhor, 2 vídeos é o mínimo possível. O mínimo possível são 2 vídeos. Por quê? Porque dessa maneira eu não me frustro não alcançando os 5 vídeos. Porque muitas vezes eu vou ter 2 horas de intervalo, eu vou ter 3 horas, às vezes vou ter somente 1 hora de intervalo. Por isso que para mim, 2 vídeos é o mínimo possível. Um vídeo, aí vem a segunda parte que eu quero te mostrar. Um vídeo é o mínimo viável por dia. Então, todos os dias eu preciso gravar um vídeo. Eu poderia fazer isso um final de semana inteiro, eu poderia fazer isso 2 dias por semana, mas tem 2 funções gravar um vídeo por dia. Primeiro, eu sempre vou ter vídeos à frente,
Talvez um dia eu não consiga, né, por força maior. Mas a ideia é que cada vez eu me sinta familiarizado, eu me sinta bem gravando a aula para você, gravando os vídeos para você. Por isso que o mínimo por dia é um vídeo. O mínimo por dia é um vídeo. Segunda coisa, ou melhor, terceira coisa, que é colocar seu corpo em movimento. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo. Ler durante 5 minutos, caminhar durante 5 minutos, escrever durante 5 minutos. Colocar o seu corpo em movimento é: quando você está praticando a procrastinação, você vai estar buscando um relaxamento, buscando descontar na comida, você vai estar mexendo no celular, rolando a tela do feed para cima, você vai estar mexendo, assistindo uma série. Então são coisas que você vai estar fazendo quando você estiver procrastinando. Isso acontece comigo, isso acontece com você, ainda bem que acontece cada vez menos comigo. E a ideia aqui é no segundo passo é colocar o seu corpo em movimento. Colocar o seu corpo em movimento é mesmo quando você está com a cabeça pesada, grava um vídeo, nem que você não precise postar. É você ler 5 minutos. É você colocar o seu cérebro em movimento. É muito diferente quando você passa o final de semana inteiro deitado, só assistindo filme, deitado no sofá. Eu fico frustrado porque eu não me desenvolvi. Eu posso até ter relaxado, mas eu não precisava relaxar tanto. Um final de semana inteiro deitado no sofá, não precisa. Não precisa. Eu deixo para descansar quando depois de velho, mas agora não. Agora não. E aí você fica relaxado no sábado, no domingo e na segunda-feira parece que você não dormiu o suficiente no final de semana. E é isso que acontece quando você relaxa muito. Então, não relaxe tanto assim. Descanse, aproveite o seu tempo, mas não relaxe tanto assim. E o terceiro passo que eu trago aqui para você, que eu compartilho sobre registro que eu faço. Registro e recompensa. Primeiro, a primeira parte do registro e recompensa é registro processo semanal. Por que, que eu registro de forma semanal? Porque eu já testei no mês, eu já testei na semana, eu já testei quinzenal, e o que eu consigo fazer, o que melhor funciona para mim é eu anoto tudo durante a semana, o que eu preciso fazer, e faço um checklist, registro progresso semanalmente para saber o que precisa melhorar e o que não precisa. Para mim funciona melhor dessa forma. Um mês é muito tempo, quinzenal é um tempo aceitável, mas para mim funciona melhor semanalmente. Então todos os dias eu anoto o que eu preciso fazer e no sábado ou domingo eu reviso o que eu preciso melhorar na próxima semana. Registro, marcar tarefas concluídas, que é o que eu disse sobre riscar o que você já fez. Visualização, visualizar sua evolução, que é comparar uma semana com a outra, que é o meu comparativo não é com outra pessoa, o meu comparativo sempre será com a semana anterior ou com o ano anterior, mas sempre será com a semana. Por quê? Você não vai mudar a sua vida, você não vai ter sucesso num projeto se você comparar ele uma semana depois, um mês depois, 6 meses depois, não, é um ano ou mais, bem mais. Então, mas eu preciso fazer todos os dias para aquele projeto dê sucesso, aquele projeto dê certo. E a outra parte, que é 4 partes de registro e recompensa, mostrar o seu avanço para o meu cérebro, que essa é uma das partes mais importantes. E recompensa, que está aqui em cima, recompensa é eu comer o que eu gosto depois de fazer uma semana certinho na dieta, é eu poder assistir um filme com a minha esposa depois de ter cumprido com todas as tarefas que eu tinha programado, é tomar um bom vinho quando eu trabalhei numa sexta-feira e cumpri todas as tarefas. Essas são minhas recompensas. Eu gosto muito. E o último, que é benefícios do gerenciamento,
que é os benefícios que gerenciar isso tudo, gerenciar a sua procrastinação, gerenciar o seu comportamento, o seu padrão de comportamento, o padrão de comportamento que você precisa melhorar e você precisa assumir as suas falhas e dificuldades, que essa também é uma das partes mais difíceis quando a gente fala sobre procrastinação, porque procrastinação não é somente eu olhar para você, ou melhor, eu analisar o meu comportamento. Não, eu tenho que analisar além do comportamento. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, um vídeo mais aprofundado. Aqui, benefícios sobre gerenciamento do comportamento. Primeiro, redução de frustração. Você vai fazer mais coisas em menos tempo, assim você vai se frustrar muito menos com coisas que você deveria fazer. Segunda coisa é aumento da produtividade. Você vai aumentar sua produtividade, vai fazer menos produtividade e eficiência, vai fazer mais e melhor e mais em menos tempo. Clareza sobre suas dificuldades, que é o que eu falei antes, que é você entender as suas dificuldades, entender os pontos que você precisa mudar. E desenvolvimento de disciplina, ou seja, disciplina é treinar. Você só conquistará a sua disciplina se você treinar. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, que esse vídeo eu curti demais fazer, porque é uma coisa que eu faço para mim, que é um sistema que eu bolei para mim, e espero que esse sistema faça sentido para você. E também deixe seu like, se inscreva também, para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. E também na descrição estão as minhas redes sociais, que é o Substack, que é uma rede social que ele é muito mais sobre textos e palavras de motivação, e também me segue no Instagram para acompanhar minha rotina. Até mais!